Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Mafone Oliveira, eu sou arte educadora, sou contadora de histórias, pedagoga e hoje estou muito feliz porque eu recebi um convite da Companhia das Letrinhas para conversar com vocês a respeito de literatura antirracista. E quando nós pensamos nesse tipo de literatura, é importante sempre que a gente pense para que servem as histórias, né? E eu sempre parto do pressuposto de que as histórias elas têm uma função social, seja na mediação de leitura, seja na narração de histórias. E para desenvolver esse pensamento, eu me ancoro, eu me apoio muito no livro O Perigo da História Única, da escritora nigeriana Chimamanda, e ela diz algo que é mais ou menos assim, eu não gravei na cabeça, mas gravei no coração. Ela vai dizer que histórias importam, que muitas histórias importam, que histórias têm sido utilizadas para expropriar e tornar maligno, mas que histórias podem também capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas as histórias também podem reparar essa dignidade perdida. E ela finaliza enfatizando que quando nós rejeitamos uma única história, então trazendo, à tona o perigo da história única, quando nós rejeitamos uma única história, quando entendemos que nunca há apenas uma história sobre lugar nenhum, nós reconquistamos um tipo de paraíso perdido. Por que eu gravei para sempre esse trecho do livro da Chimamanda? Porque eu entendo que diante de uma história nós somos muito vulneráveis, não apenas as crianças, mas também os adultos, Como ela diz, as histórias elas podem dignificar, elas podem capacitar, mas elas também podem destruir a dignidade, enfim, de povos e de pessoas. Então, quando eu vou escolher uma história, enfim, vou criando o meu repertório, principalmente para o público infanto-juvenil, eu sempre penso nas ilustrações, então na qualidade das ilustrações, como que esses personagens estão sendo retratados, porque às vezes nós temos uma história que é muito bacana, mas a ilustração ela meio que deixa a desejar e ela acaba reforçando novamente estereótipos. Se antes nós tínhamos uma falta de representatividade, uma falta de materiais, hoje eu não vou dizer que nós temos um excesso, mas nós temos um número considerável de publicações direcionadas ao público infanto-juvenil e é necessário ter muito cuidado. Então, uma publicação que exemplifica um pouquinho desse cuidado que eu tô falando é o livro Da Minha Janela, do Otávio Júnior, um escritor carioca, e ele na obra dele faz questão de trazer o cotidiano das favelas, das comunidades. E eu acho esse livro encantador porque, mais do que reforçar aquele senso comum que já passa na televisão o tempo inteiro da questão da violência, ele traz justamente essa humanidade dos personagens, porque para além das dificuldades das pessoas que moram em comunidade, as pessoas elas estudam, elas trabalham, elas amam, elas fazem festa, elas celebram a vida, e isso fica muito claro aqui nas escolhas das ilustrações, e nas possibilidades de reflexão que ele vai trazendo, e apresentando através da perspectiva do que cada um vê da sua janela. Os personagens aqui, eles são retratados na sua maior potência, de desenvolvimento, de humanidade. E isso não é uma coisa assim, para florear, o que as pessoas vivem nas favelas, mas é justamente a possibilidade da gente trazer uma contranarrativa também daquilo que é senso comum. Isso faz parte da nossa preocupação com uma literatura que seja também antirracista. Outra coisa que eu sempre penso é se nós estamos ampliando as possibilidades de repertório cultural das crianças, e tem algo que é bem pouco explorado nos projetos da escola, tanto na educação infantil quanto no ensino médio, que é a possibilidade de nós estudarmos os países africanos de língua oficial portuguesa.
É isso, a gente trabalha com alfabetização, trabalha-se muito, né, o ensino de língua portuguesa, mas a gente não pensa nesses falares, né, no mundo. No máximo você olha ali para Portugal, mas de todos os países que falam português, 5 desses países, né, a maior parte desses países está localizado no continente africano. Não é pra gente, enfim, ficar abordando, né, esses países fazendo uma ode à língua portuguesa. Mas é justamente a possibilidade que a gente tem de subverter a imposição de uma língua colonial, né, que não era a língua que era falada naturalmente pelas pessoas, para que a gente possa justamente acessar outras culturas, né? Então, eu vou escolher 2 países, né, países que eu pesquisei, enfim, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, para compartilhar com vocês. Então, eu sempre converso com as crianças sobre São Tomé e Príncipe, conto histórias de São Tomé e Príncipe, que é o 2º menor país do mundo. É um país bem pequenininho, mas que fala mais de 5 línguas diferentes. E tem uma grande diversidade de histórias de gigante. Um lugar que é tão pequeno tem histórias de gigante. Quando eu vou abordar isso com as crianças, eu sempre trago essa reflexão. Não é porque tem uma língua oficial portuguesa que não é falada outras línguas, então eles mantêm também essas línguas locais. Isso num país que é bem pequenininho. Moçambique, que é um país que tem uma extensão geográfica maior, fala-se mais de 40 línguas, né, locais. E mesmo o telejornal, imaginem vocês, ele é transmitido em 23 línguas locais. Então, para garantir que todo mundo vai ter acesso à informação. Em alguns lugares, mesmo a gente falando português, é um pouco mais desafiadora a comunicação com pessoas que são mais velhas, né? Então, a gente acessa pela língua portuguesa, mas a gente vai ampliando, porque dentro desse país tem várias outras culturas, né, também ali para dialogar e para conversar com as crianças. Para finalizar, né, o nosso papo, por onde que a gente pode começar? Tem um livro que chama Inari, A Menina das 5 Tranças, que é de um autor angolano, o Ondiak, que é muito bacana para começar com essa reflexão, né, com as crianças sobre literatura africana de língua portuguesa. Nessa narrativa, é possível que a gente encontre o cotidiano de uma menina que vive numa comunidade tradicional, e o mais encantador é que ela vai refletindo junto com uma nova amizade, eu não vou contar todo o livro, mas junto com um novo amigo que ela faz, sobre o significado das palavras, né? E a gente vai pensando no significado das palavras, inclusive em língua portuguesa, e são palavras um pouco inusitadas e que traz uma carga poética. Então ela vai pensando no valor da palavra inútil, no valor da palavra guerra, mas dessa forma poética ela ressignifica o valor da palavra amizade e tenta encontrar um sentido para a palavra paz, né? Então ela vai trazer alguns conflitos ali de etnias de uma forma bem bonita, enfim, bem poética, e é uma oportunidade que as crianças têm de mergulhar, né, de viajar nesses países africanos de língua oficial portuguesa. Pode ser um começo para quem trabalha então com o ensino fundamental 1. Então eu estou na hora então de me despedir. Eu agradeço a todos aqueles que trabalham com as palavras, pelas palavras, para que elas permaneçam sempre vivas e revitalizadoras e transformadoras por uma sociedade com mais equidade. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.